Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês. E agora estamos com o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Jean, que vai aqui explanar um pouquinho, dando continuidade ao nosso painel de hoje pela manhã, que é sobre a pandemia e como a gente está encarando esse desafio tão grande e o que o Dr. Jean vai explanar para nós, dar algumas informações, que é um papo no assunto. Então, eu não vou nem me alongar aqui, Dr. Jean, já vou passar a palavra para você, para a gente ficar aí escutando tudo que você tem de coisas boas para nos passar aqui para os corretores de seguros. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito bom, muito bom. É um prazer poder estar aqui no 22º Congresso Brasileiro de Corretores de Seguro. Eu quero agradecer muito o convite que me foi formulado, tanto pelo Armando Virgílio, presidente da FENACOR, pelo Boris Ber, que é presidente da Sincor, e agradecer aqui a minha interlocutora Simone Favaro, vice-presidente da Sincor São Paulo. É um prazer poder estar aqui e poder contar um pouco para vocês a história do que eu vivi lá dentro dos bastidores da pandemia e o que a pandemia promete. Será que ela é ainda uma pandemia? Ela virou uma endemia? O que quer dizer e qual é a diferença entre uma e outra? Dizer a vocês que eu sou médico infectologista e a minha formação nesses 30 anos de SUS, atendendo o SUS, especialmente no Hospital Emílio Ribas, eu sempre estive diante das epidemias de dengue, zika, chikungunya, de AIDS e de H1N1 em 2009, que nós tivemos a gripe. E dessa maneira, o hospital sempre foi vocacionado para o acolhimento das pandemias. E aí começa uma nova pandemia no finalzinho de 2019, 2020, já início de 2020, e uma das grandes preocupações que nós tínhamos, na verdade, era o quanto naquele momento havia uma disseminação, não só no número de pessoas, mas também de comprometimento, de acometimento de profissionais da área da saúde. Para nós aquilo já era um sinal, aqui no Brasil, que essa pandemia, ou melhor, aquela epidemia mereceria respeito. E para você imaginar uma potência como a China fechar 6 das suas províncias para garantir que Xangai e Pequim não fossem comprometidas, era algo que realmente teria e deveria ter sido olhado com muita cautela pelo mundo. E infelizmente não foi, porque todos os fluxos aéreos, as conexões, a conectividade internacional, ela se manteve. E dessa forma, naturalmente, aquela doença que nós víamos lá na China, rapidamente, já em fevereiro, chegou na Europa, especialmente na Itália. Itália que mostrou números aberrantes que para nós que aqui olhávamos, a gente achou, não imagina, isso nunca vai acontecer, nunca vai chegar e nunca vai ter a dimensão que teve naquele lugar, com mais de 900 mortes por dia, e a escolha de quem seriam aquelas pessoas que então seriam acolhidas. Mas infelizmente chegou. A despeito de todas as discussões, inclusive de cientistas, dizendo, não, aqui vai ser diferente, o vírus vai se comportar de uma maneira diferente, uma vez que aqui é um país tropical, as temperaturas são mais altas, as pessoas vivem mais ao ar livre, então a gente não tem que se preocupar. Nós da ciência sempre dizemos, cuidado, Covid, o coronavírus, que é mutante, ele já apresentou também uma cepa mutante, que era a SARS-CoV-2, que era exatamente um vírus modificado que acometia dromedários, os camelos do deserto, e acabavam sendo retransmitidos para as pessoas. Moral da história, nós tivemos um coronavírus que causou impacto de mortalidade na região desértica, com altas temperaturas. Portanto, nós tínhamos a certeza que isso aconteceria no país. E aí,
Naquele primeiro momento, quando surge o primeiro caso, quando as medidas de isolamento são estabelecidas, até então eu não era secretário de Estado da Saúde, mas sempre vinha acompanhando as estratégias que os governos tinham em relação ao enfrentamento da pandemia. E a gente entendia que manter essas medidas sociais de distanciamento para a Covid eram fundamentais. E por que fundamentais? Porque a gente sabia que à medida em que as pessoas circulassem menos, com elas também circularia menos o próprio vírus. E as discussões que se tinha era assim, poxa vida, por que a gente não faz uma imunidade de rebanho? Porque nós tínhamos a experiência lá da China, que deixar o vírus se espalhar de uma forma muito rápida, nós teríamos 20% da população comprometida que precisaria de hospital. E 8% dessas pessoas que precisariam de UTI. Ora, quanto mais pessoas acometidas, maior a chance de eu ter sobrecarga do meu sistema de saúde. Nós sabíamos disso. Nós sabíamos disso já em fevereiro. E foi exatamente isso que o governo federal começou a avaliar quais seriam as possíveis estratégias a serem tomadas. Mas, novamente, veio o mesmo impacto que aconteceu na Itália, em que a discussão de valores econômicos, mas se eu fechar, o quanto isso vai impactar na economia? Porque ninguém nunca imaginou que nós vivenciássemos um comprometimento tão grande, tão intenso da nossa população, com gravidade de doença e perda de vidas. Mas a verdade é que a doença se instalou, um número de leitos foram obrigados a serem modificados. Só para se ter uma ideia, no estado de São Paulo, nós tínhamos 3.200 leitos de unidade de terapia intensiva. No pico da primeira onda, nós precisamos chegar a 6.500 leitos só de UTI, portanto, muito mais do que o dobro. Vamos trazer um pouquinho na nossa realidade. Nós sabíamos que o SUS era algo que poderia trazer essa capilaridade de assistência, mas nós também sabíamos o quanto esse SUS deixou de ser aportado em termos de recursos, deixou de ser financiado e ficou abandonado à mercê do tempo. Só que o tempo veio com a conta, dizendo, eu te ajudo, mas você vai precisar remodelar essa sua estrutura de assistência. E foi isso que fez com que houvesse a necessidade de ampliar o número de leitos, adquirir respiradores e, principalmente, adquirir insumos, seringas, materiais como agulhas, seringas, produtos de equipamentos de proteção individual, que eram extremamente importantes nessa proteção. A pandemia veio, houve um acolhimento da população e, óbvio, houve uma defervescência do número de casos, fazendo com que todo mundo imaginasse, bom, agora estamos bem, nós não tínhamos ainda vacina, e nós sabíamos que a vacina seria importante, mas ela vinha sendo postergada, principalmente pelo governo federal. Aí surge e começa a ocorrer, principalmente no final de dezembro de 2020, com o surgimento, então, de uma segunda variante. Uma segunda variante que começa a apresentar casos esporádicos e de forma muito súbita, especialmente já no final do mês de janeiro, ter uma multiplicidade de casos, uma velocidade de comprometimento altíssima. Em 15 dias, nós passamos a ter, lembra os 6.500 leitos de unidade de terapia intensiva? Nós passamos a comprometer para 13.200 pacientes internados nas UTIs. E nas enfermarias, somando-se com as enfermarias, mais de 30.000 pessoas internadas. A velocidade de instalação foi algo que nos chamou muito a atenção, e o risco de termos aqui em São Paulo o mesmo impacto daquilo que nós vimos em outros estados, poderia ser premente. E aí vinha a pergunta, será que São Paulo teria problemas, por exemplo, com oxigênio? Era a nossa pergunta.
E aí foi quando convoquei na secretaria 5 produtoras de oxigênio com distribuidoras, e eles diziam, vieram 4, e essas 4 diziam, fique tranquilo, São Paulo é grande, nós temos uma capacidade, uma capilaridade grande também de acolher todos os municípios, aqui não falta oxigênio. Mas eu falei, ora, será que eu deveria ouvir o 5º que não veio na reunião anterior? E foi assim que no dia seguinte, convoquei esse 5º produtor que me disse a verdade, que me disse aquilo que eu precisava ouvir, que é, olha, São Paulo não vai ter problema de oxigênio. O problema é a distribuição, o problema é a logística, o problema é que cidades menores do que 10 mil habitantes são cidades que não dependem daqueles grandes tanques em que eu conecto um oxigênio e eu tenho a capacidade de atender 100, 120 leitos por um período de 6 a 7 dias. Eles dependem de cilindros de oxigênio. E a demanda, a necessidade de oxigênio está sendo tão grande, tão premente, que quando o meu caminhão foi a 300 quilômetros, ele está voltando no meio do percurso, o telefone toca, olha, eu tenho mais 6 horas para que esses cilindros acabem. E eu não tenho mais cilindros. E eu não tenho como levar mais oxigênio para essas regiões. Foi exatamente que nós corremos atrás de cilindros. Mas a nossa maior problemática era a logística. Quem iria entregar? E foi aí que nós conseguimos, com o apoio da iniciativa privada, junto com a Ambev, junto com a Ultragaz, a Liquigás, fazermos a logística. Ora, por que a Ambev? Ela se utilizava dos cilindros, lembra dos refrigerantes com gasosos? Precisam de cilindros, e eu não posso levar num carro ou numa ambulância esses cilindros. O resultado foi que nós levávamos como vasilhames os cilindros cheios de oxigênio, e esses cilindros voltavam vazios para serem utilizados e recompostos. Dessa forma, nós conseguimos fazer com que os 645 municípios não tivessem a desassistência em oxigênio. Aumentamos para 14 mil leitos as unidades de terapia intensiva. E lembra, eu sempre achava, como médico, falava, abrir leito é fazer uma caminha lá, um colchão. Não. Abrir leito significa que para cada 5 leitos abertos, eu tenho uma equipe médica, fisioterapeuta, enfermagem, técnico de enfermagem, e era isso que era fundamental eu ter. Nós conseguimos, com o apoio dos hospitais filantrópicos, das Santas Casas, dos hospitais municipais, estaduais e privados, para 14.500 vagas de UTI. Lembra quando nós tínhamos no passado? 3.200. Nós chegamos a 14.500 vagas de UTI. Agora, nós tínhamos a necessidade de respiradores. O que nós conseguimos? Respiradores portáteis que foram produzidos de forma artesanal pela Faculdade de Engenharia da USP. Moral da história, esses aparelhos foram distribuídos de formas emergenciais para todo o estado. São Paulo não teve nenhum paciente desassistido. Os pacientes que perderam aqui as suas vidas eram pela gravidade de doença e não pela desassistência. E aí quando nós falávamos, bom, agora acabou, né? Chega, oxigênio distribuído, cilindros distribuídos, logística, o governo federal faz uma requisição administrativa de medicamentos como os kits de intubação. Os kits de intubação, são colocados como kits, são vários medicamentos que são usados para sedar o indivíduo, relaxá-lo e relaxar a sua musculatura, com o objetivo de intubar com mais facilidade. Esses produtos eram necessários para o mundo, para o Brasil inteiro, mas nós precisávamos, até pelo número de pacientes que tínhamos aqui. A requisição administrativa fazia que todos os produtores obrigatoriamente deveriam mandar esses medicamentos para o Ministério, que não nos distribuía.
Assim, os municípios que tinham alguma compra com esses produtores, com esses fabricantes, acabavam tendo dificuldade de adquiri-los. Foi então que nós fizemos uma plataforma chamada MediCovid, de medicamentos para Covid, que até então eram simplesmente voltados e unicamente voltados para os hospitais estaduais, e aí eles passaram também a atender as unidades de pronto atendimento, santas casas, para que nenhum hospital, para que nenhuma entidade de saúde ficasse sem desassistência. E assim fizemos. Em paralelo, fizemos um Plano São Paulo de restrições baseadas sempre em dados como número de casos, internações e óbitos, que mostrava exatamente a circulação do vírus e alertava as pessoas, vamos circular menos. Foram medidas antipáticas. Mas graças a essas medidas antipáticas, que culminaram no plano emergencial, que foi exatamente a fase mais restritiva que nós tivemos a partir de janeiro do ano passado, mas foi com isso que nós pudemos atender a população, foi com isso que diminuímos o impacto de mortalidade, e é isso que fez São Paulo hoje ter crescido seu PIB 5 vezes mais do que o país. Fez com que São Paulo hoje pudesse ter no último ano um crescimento em empregos em 38%, mostrando que proteger a saúde era proteger a economia. Mas não era só isso, precisávamos da vacina. Por várias vezes estive junto com Dimas Covas no Ministério. E várias vezes nós ouvimos coisas do tipo, para quê? Vacina? Que bobagem é essa? Você acha que vacina? A imunidade de rebanho. E a gente dizia, esse vírus é diferente. Não só no risco de comprometimento de um grande número de pessoas, mas o grande problema é que nós ainda temos muita gente que ainda não teve a infelicidade de pegá-la. Nós precisamos de vacinas. E foi exatamente com essa luta crescente, entendendo que a vacina não era só de São Paulo, a vacina era do país. Se nós estamos falando da importância do sistema único de saúde, a gente está falando do sistema democrático de saúde, em que todos tenham acesso. E foi por isso que essa luta foi para que colocasse a vacina do Butantan no Programa Nacional de Operacionalização, que seria de imunização, para todo o país. E foi com isso que nós começamos, no dia 17 de janeiro, o primeiro estado a vacinar, a primeira mulher negra da linha de frente, enfermeira do Instituto Emílio Ribas, para que pudesse, sim, tomar a primeira dose da vacina. Aquilo era um momento de esperança. Quantos de nós não chorávamos em casa? A minha emoção de ter... Eu sabia o que eu vivia em relação à luta da Covid. Porque, a despeito de eu estar na linha de frente todos os dias, essa foi um acordo que eu fiz com o João Dória, o governador, eu continuava atendendo os meus pacientes no hospital antes de ir para a secretaria. Mostrando, sim, que nós estávamos já esgotados, a vacina salvaria. E a vacina salvou. Salvou profissionais da área da saúde, salvou profissionais de outras áreas de transporte, segurança, educação e também portadores de doenças crônicas e idosos. Foi assim que diminuímos o impacto de morte e de internações. Só para você ter uma ideia, nós fomos receber quantitativos de dose das vacinas, sejam elas da AstraZeneca e da Janssen, só no final de março, e da Janssen e da Pfizer, passamos a receber praticamente em junho. Se esperássemos essas vacinas, seguramente mais de 1 milhão de mortos teríamos no Brasil. Isso não era digno, isso não era ético, e isso longe de ser humano. O resultado disso, da imunização, fez com que a gente passasse com a Delta, a variante Delta, setembro, outubro, e nem tivesse tido os impactos que os Estados Unidos e a Europa tiveram. E passamos a ter, no final de novembro, já início de dezembro, muito mais intensificada ao longo de dezembro e janeiro, a variante Ômicron, uma variante muito mais infectiva,
que era com a sua capacidade de transmissão de pessoa a pessoa. E a partir daquele momento, ter essa capacidade de transmissão fez uma disseminação. Eu não tenho dúvida que milhões de pessoas foram comprometidas com essa vacina. É só com essa variante. É só nós imaginarmos, cada um de nós, quantas pessoas que cada um de nós conheceu no seu entorno que foram infectadas. Eram verdadeiras famílias inteiras sendo comprometidas. Se não houvesse a vacina, nós teríamos uma mortandade jamais vista numa crise sanitária. Se a Ômicron tivesse vindo lá na nossa primeira onda, nós teríamos um número de mortes jamais imaginado. Portanto, a vacina foi importante, portanto, as medidas de proteção à vida foram especialmente significativas, e nós vimos o quanto vocês foram importantes nos ajudando, colocando e lutando para que medicamentos, tratamentos, testes e a própria Covid fossem inseridas no rol da ANS. Isso fez a diferença. O quanto vocês se solidarizaram com todos aqueles que perderam os seus entes queridos e mesmo assim bancaram o custeio desses seguros, infelizmente não de vida, mas de morte. Portanto, vocês tiveram a dignidade de ajudar e acalentar a dor dessas pessoas. E o quanto hoje nós ainda vivemos os impactos de uma Covid, que nós chamamos do pós-Covid, daqueles que tiveram a doença, que tiveram sequelas e precisam tanto de continuidade de tratamento com decência e com qualidade. Portanto, o trabalho de vocês foi igualmente importante ao nosso, que estava na linha de frente, mas vocês estavam lá atrás, nos ajudando, fazendo com que todos esses recursos pudessem ser encampados e a gente pudesse acolher mais e mais a nossa população. Para se ter uma ideia, hoje nós estamos com 4 semanas consecutivas em quedas de número de mortes, de internações e de casos. São 65% a menos de internação. Quedas de 58% nas internações das UTIs e mais de 40% nas mortes. Estamos, sim, mostrando um controle da pandemia. Tivemos, hoje, um comprometimento das nossas UTIs em 42%, quando, na verdade, nós tínhamos quase 80%, eram 76%, 77% do acometimento da UTI. Portanto, nós vencemos a Covid novamente, e a vacinação se faz presente. E é dessa maneira que nós vamos continuar a progredir. De que forma? Tirando as máscaras na próxima semana nos ambientes externos. É dessa forma que nós vamos pedir para que as pessoas, ainda nos recintos fechados, se mantenham com máscara por mais um período. Por que isso? Nós estamos hoje com quase 90% da nossa população elegível para receber a vacina, com mais de 90%, portanto, de 2 doses da vacina. São quase 90% dessa população-alvo com 2 doses. Nós temos hoje 68% das crianças vacinadas com ao menos uma primeira dose. E é dessa forma que continuaremos. Precisamos mais. Precisamos vacinar as nossas crianças. Nós tivemos um grande desserviço, que são as notícias falsas, os fake news, que fizeram, infelizmente, retardar nosso processo de vacinação, retardar a qualidade de tudo aquilo que eram feitos pelos secretários de Estado da Saúde em todo o país, não só São Paulo. E é isso que fez com que muita gente perdesse a sua vida e a vida daqueles que poderiam ainda trazer muitas alegrias para dentro das suas casas, inclusive hoje, crianças. Tivemos
mortalidade de crianças e tivemos um incremento de quase 65% no comprometimento das UTIs pediátricas de novembro para cá, frente à variante Ômicron. Nós não podemos negligenciar a saúde. Nós temos que seguir no caminho do correto, nas escolhas corretas. Nós não demos em nenhum momento olhos e ouvidos àqueles que negavam a verdade. E a verdade é a ciência, a verdade são os fatos, a verdade é aquilo que tem sido feito pela vida. Eu agradeço muito a vocês por todo o apoio que nós, médicos e gestores, recebemos de vocês, e por isso eu fiz questão de estar vindo até aqui, trazendo também a minha experiência. Obrigada, Dr. Jean. Mas antes de nós finalizarmos nosso painel, eu gostaria que o senhor me respondesse a um questionamento aqui. Bem, o que nós aprendemos com toda esta pandemia? E vou colocar mais uma situação. Qual sua visão de futuro e se nós voltaremos a ter uma vida normal? A primeira questão, aprendemos que o nosso sistema de saúde, apesar de ter essa grande mãe chamada SUS, com braços abertos, um grande acolhimento, é um sistema que precisa de respeito. Mostrou claramente que ela precisa continuar tendo investimentos. O Estado de São Paulo acabou entendendo que as pessoas, elas não são atendidas nos estados, as pessoas são atendidas nas suas cidades, nas suas regiões, e elas são atendidas aonde? Nas santas casas. Por isso, para que essas pessoas sejam e continuem nascendo e sendo tratadas e acolhidas nas santas casas, existe a necessidade de recurso. O governo do estado fez no último ano, especialmente em setembro, uma situação que era modificar alguns aportes financeiros através de reformas administrativas que foram feitas e aprovadas pela Assembleia Legislativa. O resultado disso, que os investimentos na saúde, que eram de 700 milhões de reais para 120 entidades, mais do que dobraram, foram para 1 bilhão e 200 milhões de reais, fazendo com que 333 instituições passassem a ter o recebimento desses valores. O que significa isso? Mais exames, mais consultas, mais diagnósticos, mais cirurgias, mais rádio, mais químio, fazendo com que essas pessoas sejam realmente cuidadas. Só para se ter uma ideia, precisamos fazer corujões da oftalmologia, corujões da oncologia. Temos hoje represados 325 mil exames só na área da oncologia. Pessoas que tiveram diagnóstico e precisavam fazer uma colonoscopia, uma endoscopia, uma tomografia. Isso é digno? Isso é digno, se virar e falar, olha, o senhor vai ficar na fila esperando. Imagine qualquer um de nós com as nossas mães e pais aguardando. Imagine, hoje nós temos a possibilidade de se utilizar da medicina complementar, de ter os acessos de forma rápida, mas a nossa população não tem esse privilégio. Nós precisamos respeitar a vida. E é por isso que fizemos esses corujões. Hoje pela manhã estive numa cidade próxima com o governador Itatiba, que nós abrimos mais um serviço de oncologia, fazendo com que mais de 53 mil sessões de químio sejam liberadas para essa região ao longo do ano, com 650 cirurgias também já programadas. Isso quer dizer que o respeito à dignidade das pessoas possa acontecer. Isso não estava acontecendo só olhando a região de Campinas. Nós abrimos mais 2 serviços. Abrimos em Indaiatuba na semana passada e até dia 23 de março, aqui numa outra cidade próxima, Americana. Por quê? Essas pessoas estão na fila, não da vida, mas da esperança para poderem
continuar vivas. E assim tem sido para a oftalmologia, assim nós estamos fazendo os corujões das cirurgias, para que essas demandas possam ser supridas e as pessoas tenham dignidade. Nós fizemos mutirões para entrega de próteses e órteses, próteses de joelho, de quadril, próteses auriculares, para auditivas, de pessoas que estavam há anos aguardando. Ou seja, o que a gente aprendeu? Que se nós não trouxermos recursos para o SUS, as pessoas vão morrer. Ninguém de nós pode aceitar a saúde que nós encontramos antes da pandemia. E não só nós, sejamos gestores, sejamos médicos, sejamos da área da saúde ou correlata, mas a nossa população não vai aceitar a mesma medicina que temos. O que esperaremos da pandemia? Essa é a sua segunda pergunta. A pandemia, ela cada vez mais, frente às imunizações, frente ao surgimento de variantes que infelizmente virão, nós vivemos num mundo globalizado e 80% da nossa população mundial não está vacinada. Não está vacinada. E dessa maneira, é natural o surgimento de novas variantes. Variantes essas que vão chegar rapidamente aqui. E por que? Muito possivelmente elas não impactem. Pela vacinação. E cada vez que elas circulam, elas também estimulam o nosso sistema imunológico, fazendo o que nós chamamos de reforço imunológico, o booster vacinal, fazendo do próprio vírus circulando. Então, muito possivelmente, nós estaremos entrando num período em que eu não vou ter mais uma epidemia, mais uma endemia. Epidemia, um grande aumento de número de casos numa determinada região. Mas a endemia é a presença do vírus naquela região. Como o próprio H1N1 existe, ele é endêmico ao longo de todo o ano. O H1N1, vírus da gripe, ele está presente no nosso meio todo ano. E por que ele não impacta o sistema de saúde? Pelos programas de vacinação. Vacinaremos e continuaremos a vacinar. Todas as vezes, quando nós dissemos na Secretaria da Saúde de São Paulo, vamos fazer dose de reforço, todos riram. Todos riram. Me lembro perfeitamente, isso foi em junho do ano passado. Em setembro, o mundo pedia doses de reforço. E assim faremos. Fizemos a terceira dose, que seria a dose adicional. Fizemos a quarta dose, tanto para aqueles pacientes com imunodepressão e imunossupressão, e também para idosos, porque eu tenho uma imunossenescência, que é envelhecimento do sistema imunológico. E é dessa maneira que vamos poder tirar as máscaras em definitivo, não só nos ambientes externos, mas nos ambientes internos também. Vacinar, nos proteger e conviver com esse vírus, mas protegidos, imunizados. Muito obrigada, Dr. Jean. Bom, estamos chegando ao final do nosso painel. Dr. Jean, eu quero agradecer a sua presença. E você falou uma coisa muito importante, né? Nós temos muitos desafios pela frente, mas temos que ter muito respeito com a população, com o dinheiro público ser bem utilizado, para que a gente possa fazer essa devolutiva da saúde para toda a população. Tantos que têm os privilégios, de repente, de ter uma assistência médica particular, mas muitos recorrem ao SUS. Né? Então, é uma estrutura que realmente a gente tem que dar os parabéns pelo atendimento e o dinheiro realmente ser bem direcionado, ser bem utilizado em prol realmente da população. Então, nós aqui, em nome da Federação do Sicor São Paulo, do nosso presidente Armando Virgílio e do nosso presidente Boris Ber, eu te agradeço, tá? Pela explanação, pelo seu tempo dedicado a nós e por tudo que informação que você nos passou aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, e eu só quero deixar uma mensagem a vocês. Nunca negociem seus valores e princípios. Tudo que nós temos de preceitos éticos, morais e cívicos são indiscutíveis, são impagáveis. Sempre se mantenham no bom caminho.
no melhor caminho. As escolhas que fizemos ontem repercutem no hoje. As escolhas que fazemos hoje repercutirão no futuro. Sejam responsáveis pelos melhores caminhos, pelas melhores opções, para que nós possamos todos juntos fazermos o nosso mundo melhor. Muito obrigado a todos.